sejam bem-vindos a mais um vídeo da EBD Juniores. Eu sou a Promaeli e estaremos aqui hoje com vocês falando sobre a lição de número 3. Exatamente. Hoje a nossa lição vai falar sobre felizes aqueles que reconhecem que são pobres. Ué? Que são pobres? É isso mesmo que você ouviu. Mas de que pobreza será que a Bíblia está falando? Vamos ver? A nossa lição, de modo geral, nosso trimestre está falando sobre servir ao Senhor com alegria. E aí a gente está descobrindo formas que a Bíblia, a Palavra de Deus fala, que a gente vai ser feliz. Então a gente viu lá no primeiro lugar que felizes aqueles que amam e praticam a Palavra do Senhor. Não foi a nossa primeira lição? A segunda lição, a lição da aula passada, com a Pro Manu, nós aprendemos sobre confiar em Deus. E hoje a gente vai falar sobre pobreza. Mas que tipo de pobreza é essa que estamos falando? É isso que nós vamos ver hoje na nossa aula, tá bom? Então, raciocine aí comigo. Na sua cabeça agora deve estar passando o quê? Uma criança que está meio desarrumada, pedindo ajuda, triste, cabisbaixa, sem brinquedos, porque ela é uma criança pobre, passando fome, pedindo esmola. Será que ser pobre é só isso? Não, Pro. E o que é ser pobre? Pobre é ser o contrário de rico, né? Então, quem é que é rico? Pro, rico é aquela criança toda arrumadinha, que tem um bocado de brinquedo, que viaja, que passeia, que gosta de fazer um bocado de coisa, que tem muito dinheiro. E pobre é quem não tem dinheiro nenhum, que precisa de pedir esmola. Será que é isso mesmo? E que tipo de pobreza é essa que a Bíblia está falando? Então, para entender melhor um pouco sobre essa pobreza de que nós estamos falando, vamos para a Bíblia, certo? Afinal, é dela que a gente tira as coisas, é dela que a gente aprende. E é dela que a gente tira esse princípio de felizes aqueles que são pobres. Você sabia que foi o próprio Jesus que falou isso? Pois é, Jesus falou quando ele estava lá sentado em um monte, certo? Ensinando as pessoas. Ele passou um bom tempo lá naquele monte, passando para as pessoas bons princípios. E tem uma parte desse Sermão do Monte, como ele é conhecido, que ele fala das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças vão trazer como você pode ser feliz. Então, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E em uma dessas bem-aventuranças, Jesus vai falar: felizes é aqueles que são pobres de espírito. E aí a gente vai ver que é algo diferente. Ele não está falando de pobreza financeira, de pessoas que têm ou não têm dinheiro, certo? Ele está falando de pobreza espiritual. Assim como ele fala, algum tempo depois, que a gente deve ser manso e humilde, assim como ele era, certo? E é até hoje, tá bem? Então, a pobreza espiritual que Jesus estava falando era ser humilde, era a gente não ser soberbo, não ser orgulhoso. Então, se tem uma pessoa soberba, é porque ela é rica dela mesma, ela é cheia de si mesma. Tem tanta informação sobre ela no seu coração que ela não consegue prestar atenção nos outros ou mesmo em Deus, porque ela é orgulhosa demais. Então ele fala assim: seja pobre de você mesmo, que no seu coração não tenha só você, que ele seja vazio o suficiente para que Deus encha esse espaço, tá certo? E que a nossa riqueza seja o Senhor, e não nós mesmos ou bens materiais, tá certo? Então, quando ele fala de pobreza espiritual, ele não está falando de dinheiro, se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. Ele está falando sobre humildade. Então, Jesus ele nos ensina a entender que nós dependemos de Deus e que devemos ser humildes. Nós somos pessoinhas piquichichitas, sem poder e condição nenhuma perto de um Deus que é tão grande, tão poderoso, tão forte. E ainda assim ele se importa com a gente.
mas nós somos piquitichinhos. Então nós temos que lembrar o tempo todo que dependemos dele. Então vamos para um exemplo prático para a gente gravar direitinho isso. A história de hoje ela vai falar de um moço que era bem rico, ele era bem poderoso, ele tinha muito dinheiro e tinha poder também, porque ele era um oficial do exército. Então ele era uma pessoa muito importante. Pois é, todo mundo respeitava ele por causa do cargo que ele tinha. Porém, ele era uma pessoa humilde e pobre de espírito de verdade, sabe por quê? Um dia, quando o servo dele ficou doente, ele ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus era alguém que estava curando as pessoas que estavam doentes e que podia ajudar o seu servo. Então ele foi, procurou Jesus e quando ele chegou até Jesus, conversou com ele, falou sobre o que estava acontecendo. E aí Jesus se disponibilizou para ir na casa dele, né? Afinal, o servo estava na casa do oficial. E para curá-lo, Jesus ia até ele. Só que o oficial era alguém tão humilde, apesar de todo o poder que ele tinha, ele disse a Jesus o seguinte: não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Olha que legal, tá vendo? Mesmo ele sendo bem poderoso e bem rico, ele era pobre espiritualmente. Ele era uma pessoa humilde e reconhecia que ele não era ninguém tão importante que fosse digno de receber Jesus na casa dele. Então ele fala: nem precisa ir na minha casa, eu não sou digno de te receber. Pode falar, ordene que eu tenho certeza que meu servo vai ficar curado. E aí assim Jesus fez. Jesus ordenou e o servo dele ficou, curado, 100% curado. E aí Jesus ficou surpreso e falou assim: olha só, que fé, meu filho, que você tem, viu? Fiquei surpreso. Nem em toda Israel e nos lugares que eu passei, eu não achei uma fé assim que nem a sua. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. Então, Jesus viu naquele moço um coração humilde. E assim como o coração daquele moço era, o nosso também deve ser. Certo? Então não importa se a gente tem muito dinheiro ou se a gente tem pouco dinheiro aqui na terra. O que importa é o nosso coração. Se a gente é rico da gente mesmo, bem orgulhoso e não se importa nem com as outras pessoas, nem com Deus, ou se a gente é humilde o suficiente para reconhecer que nós dependemos de Deus, que nós não somos melhor do que as outras pessoas, certo? Que Jesus é o mais importante, que nós devemos ser humildes também. E para a gente finalizar a nossa aula, nós temos duas coisas. Primeiro a gente vai abrir a Bíblia. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Claro que você vai abrir a palavra de Deus. Afinal, você é feliz porque você ama essa palavra e porque você coloca ela em prática também. Não foi isso que a gente aprendeu na primeira aula? Então vamos lá, vamos colocar isso em prática, hein? Pega lá a sua Bíblia e abre no livro de Salmos. Salmos capítulo 40, verso 17. Vai lá e abre em Salmos 40, 17. Certo? Dá uma pausa no vídeo, vai lá buscar sua Bíblia, abre e acompanha comigo. Só a primeira parte diz assim, ai de mim que sou pobre e aflito, mas o Senhor cuida de mim. Então, mesmo a gente sendo pobre e dependentes de Deus, a gente, tem que lembrar que Ele cuida de nós e Ele nos ama de uma forma imensa e maravilhosa. E que mesmo a gente sendo assim, pequenininho e dependentes dEle para tudo, Ele ainda nos ama e se importa conosco. Então, só para finalizar a nossa aula, vamos recapitular tudo que a gente aprendeu. A Bíblia fala que nós devemos ser felizes. Cadê o seu sorriso? Nós devemos ser felizes. Por que sermos felizes? Porque nós somos humildes, como Jesus foi. E quando o nosso coração é humilde, a gente agrada ao Senhor e a gente se torna felizes, certo? Então não importa a riqueza de fora, importa por dentro. E Deus conhece o nosso coração por dentro. E é por isso que nós precisamos nos preocupar com essa pobreza interior, em sermos humildes e jogar esse orgulho para fora, tá bom? Para agradarmos a Deus e sermos felizes, assim como a palavra de Deus
diz, tá bom? Então, fica aí de olho, pensa bem, ora pedindo ao Espírito Santo para mostrar quem você é por dentro, tá certo? Olha dentro do seu coração e vê se em você tem orgulho ou humildade. Peça ao Espírito Santo que te mostre. E se dentro de você tiver orgulho, peça a Ele que te faça, ficar livre de uma vez por todas de todo orgulho. E que te faça uma pessoa humilde, pobre de espírito, para que você possa, receber as bênçãos do Senhor para pessoas assim. Tá certo? Um beijo, até a próxima aula. Semana que vem tem mais uma aula com a Pró Manu. Fique com a gente e acompanhe os nossos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, Um beijo pra você, até mais. Tchau.